Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem assistir a qualquer hora em nosso canal. Esse é mais um episódio do Conecta Analice, mais uma vez na série Empreendedores, recebendo aqui a Jéssica do Reabilita Já. Estou, como sempre, ao lado do meu irmão Henrique, acordado, e vamos para mais um episódio para entrelaçar histórias e memórias da Avenida dos Nossos Passos. Seja bem-vinda, Jéssica. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço pelo convite a vocês dois. E bora lá conversar, então. Eu só vou dar bom dia só porque eu sou econômico nos cumprimentos. E, Jéssica, você é fisioterapeuta de formação, né? Sim, eu sou fisio de formação. Eu me formei em 2015. Depois eu me especializei em residência multiprofissional em atenção básica e saúde da família. Depois eu fiz mestrado em sistema de gestão e saúde. E atualmente eu estou caminhando numa pós em estética e saúde na Unifesp. E você tem na Analice. Eu tenho um estúdio de Pilates. E o que é Pilates? Eu Certo. sei que muita gente está assistindo, a gente deve estar se fazendo essa pergunta também. Que Pilates é uma coisa que todo mundo já ouviu falar. Uhum. E quem não sabe, como eu, tem vergonha de admitir que não sabe o que é. Certo. O Pilates, ele é um método, então ele foi desenvolvido por Joseph Pilates, então por isso que ele carrega esse nome, que o desenvolvedor dele, fundador, chamava Joseph Pilates. E ele desenvolveu esse método ali na guerra. Então, ele foi uma criança, né, que carregava asma, que ficava muito doente, e ao longo da vida dele ele sempre praticou muitos esportes e tudo. E aí, naquele tempo lá, ele foi para a guerra, enfim, quando chegavam os soldados para reabilitar, não tinha muito o que fazer, não tinha recursos, né? Então ele começou a utilizar do que tinha ali. Então eram as molas das camas, por isso que os aparelhos, né, são feitos com molas. Tem um aparelho que chama chair, que parece muito uma cadeira. Então ele usava tudo que tinha ali no ambiente que, que ele estava. Depois o método foi crescendo, né? Ele foi disseminando. E hoje o método ele trabalha com alguns princípios e o objetivo é a gente focar tanto na reabilitação, né? Muitos pacientes que vêm a mim vêm com o objetivo de reabilitação. Só que hoje o nosso trabalho é muito forte para disseminar a prevenção. Então, muitas vezes, a pessoa já chega com alguma doença, alguma reclamação, alguma patologia, mas o nosso objetivo é mostrar que não, que ele veio para prevenção. Então, antes de ficar doente, né, vamos fazer algum fortalecimento, alongamento, enfim. Então, o método ele traz o objetivo de melhorar a postura, de proporcionar qualidade de vida, aumento na qualidade de vida e outras tantas coisas. E essa parte da reabilitação, tem algum tipo de condição ou problema mais comum que leva a pessoa ao Pilates? Certo. Hoje eu percebo assim que dá muito dicotomizado. Então, os meus pacientes que chegam ali acima de 60 anos, geralmente são aqueles pacientes que vieram do interior, do Nordeste. Então, eu percebo que são pacientes que têm mais artrose, que têm mais queixas assim de joelho, de lombar, porque geralmente carregavam muito peso. Então, eu percebo que essa é a queixa principal, assim, artrose. O paciente que chega ali 30, 40 anos, 50, 40, 50, vai. É um paciente que geralmente vem por lesão de repetição. Então, é um professor, né, que fica muito tempo escrevendo, é uma cozinheira que passa muito tempo, né, cortando, cozinhando. Então, vem mais queixas ali de tendinite, é, queixas relacionadas ao esforço repetitivo. E a galera que chega aqui dos 20, 30 anos é a galera que vem com as queixas posturais. Então, muita dor lombar, né, dor cervical, que é a galera que fica mais tempo sentada, celular. Então, eu percebo que se eu fosse dizer três coisas assim, seria artrose, né, as tendinites e as queixas posturais. Ô, Jéssica, e nos conta um pouco como você chegou na Analice Sakatauskas, né? Como foi a escolha da sala que eu tive o prazer de visitar, né? Um ambiente pequeno e grande ao mesmo tempo, porque é bastante arejado, né? A gente Sim. teve uma conversa muito rápida ali no dia que eu te visitei, mas eu
senti o ambiente muito agradável. E como que foi a sua escolha pela Analice Sacatauskas? Certo. Eu costumo dizer que eu tenho uma espiritualidade muito afinada, assim. Então, eu sempre vou entregando, né? E aí veio a ideia do estúdio, eu comecei a visitar alguns lugares, mas na minha cabeça sempre ficava Analice, Analice, e eu nunca tive nada com a Analice, assim. Eu sempre morei ali mais pra Carapicuíba, e minha cabeça, Analice, Analice, não sabia nem falar os Sacatauskas, assim. Eu ficava, como que eu vou, né, abrir um estabelecimento na rua que eu nem sei falar o nome direito? E aí eu comecei a procurar alguns lugares, visitei alguns outros, e eu lembro que quando a corretora abriu a porta, assim, que eu vi a janela ali que mostrava ali a Irante, né, as árvores, eu falei, cara, é aqui. E eu falei, não, vamos alugar e vai ser aqui. Então, esse nome surgiu dentro do meu coração, da minha cabeça, não sabia o porquê, mas no fim, acho que já era algo dizendo, vai pra lá, vai pra lá. Então, foi mais ou menos nessa escolha de realmente abrir e falar, cara, é aqui o lugar. Mas Então, como você conheceu a Analice? eu não sei, de verdade. Tipo, eu trabalhei um tempo no Super Shopping Osasco, então eu conheci, assim, por nome, Analice e só, mas eu nunca tinha vindo fazer nada na Analice, nada, Nem realmente. passava por ela. Por ônibus, tipo, no Aham. ônibus, e eu falava, cara, é Analice. Aí eu lembro que quando eu comecei a procurar, que aí ficou isso no meu coração, eu falei, vou fazer pesquisa de campo. Aí eu vi que tinha estúdio de Pilates na Secosta, que tinha ali do outro lado da Irante, mas não tinha nada na Analice. Falei, então, aqui é um bom lugar. E aí foi uma coisa foi ligando com a outra e eu falei, tá, então vamos aqui. Mas falar, nossa, eu vim aqui, fiz tal coisa e é aqui, não, foi muito uma coisinha que foi ligando na outra. E a sensação de olhar para a janela, ver a luz da sala, assim, falei, cara, é aqui mesmo. Então, Você deixando as pessoas curiosas pra ir visitar, né? sim! E eu sou apaixonada por janelas. E quando eu fui ao estúdio, foi o que. Primeiro olhar. Nossa, Sim, que janela ampla, né? Tem uma vista muito bonita para Irã de Sanazá, inclusive que é aquele canteiro central, né? Que tem a sim, pista de Cooper, então dá bem em frente. Aliás, é uma curiosidade também para te falar, já que você está naquele espaço, muitas daquelas árvores da Irã de Sanazá eu plantei junto que com os legal, alunos dentro de um projeto de educação ambiental que eu participei na Prefeitura de Osasco, isso ó, que há legal, anos Chay. atrás. Então, muito bom ver que hoje, né? Além de ter uma vista privilegiada, né, Sim, da sua sala, né, auxilia para as pessoas que fazem ali Cooper, enfim, verde é a vida, né? sim, E você me mencionou Carapicuíba. Você é de Osasco ou é de Carapicuíba, que é uma cidade irmã, né, próxima? sim. Eu sou osasquense, eu nasci em Osasco. Eu morei até os 4 anos ali no Veloso, Jardim Veloso. Depois eu mudei para o Parque Santa Teresa em Carapicuíba. E lá eu fiquei até os 16, eu acho. E depois eu vim para Osasco novamente. Só que como o Parque Santa Teresa é muito mais próximo, ali já é metalúrgico depois, e a minha mãe, os meus pais já moravam no Veloso, então a gente não criou muitos vínculos com Carapicuíba. Então é sempre, vou lá no centro de Osasco. Então, né, sempre a gente veio para cá. E acabou que eu fui migrando tudo para cá, assim. É, Lá na residência, na faculdade, eu sempre falava Osasco, meu país Osasco, né? Então todo mundo vinha para comer dogão. Eu sou bem osasquense. Tanto é que eu sou mãe e eu falei, eu quero que o Luca nasça em Osasco. E nasceu em Osasco, é Tá no osasquense também. sangue, Sim. Osasco. Eu fiquei um pouco preocupado porque eu achei que você ia falar, eu coloquei o nome do meu filho de Osasco. Não, já pensou? Luca Osasco. Osasco. E ele nasceu em Osasco. Nasceu em Osasco. Oh, que Osasquense. bom. Agora, voltando assim pro Pilates, por exemplo, eu tenho uma indicação do ortopedista para fazer Pilates. Ainda não fiz, Certo. por falta de agenda mesmo, mas preciso fazer. Como você citou, eu tô na faixa, dos 40 aos 50, 49 eu tenho. Aham. Então, eu realmente tenho dor lombar, tenho bursite, talvez até pelo meu trabalho também, já carreguei bastante peso outrora, Uhum. né? Mas enfim, né? Os impactos vêm, não tem Sim. jeito, né? Mas
quando eu ouvi Pilates, por indicação mesmo do médico, eu lembrei do yoga também. Eu acho que tem, porque os dois eu acho que tem uma linha parecida, embora diferenciada, né? Mas não sei por que eu associei muito ao Pilates, ao yoga. Eu acho que eles acabam trabalhando respiração, postura, como você mencionou, alongamento. E quando você fala de prevenção, você atende já adolescentes e crianças? Ou ainda não? Ou o Pilates é bem mesmo depois da faixa dos 20 que te procura? Certo. Pensando no Pilates e no Yoga, eu acho que os princípios são bem parecidos. Eu nunca fui a fundo no Yoga, então não posso falar com tanta profundidade sobre o tema, mas eles caminham junto quando a gente pensa em respiração, em postura. São exercícios que trabalham mais a força do corpo do que uso de aparelhos, enfim, por mais que no Pilates tenha, mas a gente não faz uso de cargas grandes. Então, a força principal é o do nosso corpo, assim como no yoga. Quando a gente pensa em prevenção, hoje já existe algumas turmas ali de kids, de Pilates Kids, que fala e tudo, mas é um público que eu acho um pouco difícil de trabalhar, porque quando a gente pensa em Pilates, a gente está pensando em concentração, respiração, né? Ali algo mais linear. Então, se for uma criança ali, sei lá, até os seus 10 anos, é uma criança que está na fase de descoberta, de movimento. Então, talvez não seja tão interessante ali nesse começo. Mas pensando talvez naquele adolescente ali que já está nos seus 16 anos, que está ali na fase de estirão, de mochila muito pesada, né? Geralmente carrega a mochila de um lado só, ou batendo lá bem perto ali da região sacral. Então, isso é um indicativo já. Eu tenho alguns pacientes ali de 19 anos, 20 anos, então essa fase já começa a procurar, e justamente por conta da mochila, por uso de celular, de computador. Então hoje já se trabalha um pouco mais de prevenção. E eu acho que, além de tudo, é a mudança de chave. Então, a minha mãe, por exemplo, os meus pais, eles não foram ensinados a fazer alguma atividade física. Então não existia essa prevenção, né? Hoje não. Hoje a minha mãe às vezes até fala pra mim, mas você também não faz nada, tem que fazer um exercício, tem que não sei o quê, porque eu sou físio e o meu irmão é educador físico. Então a gente fica no pé deles, cara, vai fazer uma caminhada, vai lá no estúdio, vai lá na academia. Então, às vezes essa prevenção não necessariamente precisa começar ali na fase de adolescente, né? Mas começar a mudança de chave. Então, nem sempre precisa ser só com Pilates essa prevenção, pode ser, né, de alguma outra forma. Acho que é isso. E a prevenção, ela segue, assim, você atendendo um paciente que foi por algum motivo médico ou um que só foi por prevenção mesmo, é o mesmo tipo de atendimento? Muda alguma coisa? Não, geralmente eu faço uma avaliação inicial, mas eu costumo dizer que a avaliação ela é diária. Então, por exemplo, um paciente que chegou com uma queixa de dor muito alta, né? Ele não vai fazer os mesmos exercícios que um paciente ali que chegou sem nenhuma dor. Então, primeiro a gente vai fazer um trabalho de diminuir esse quadro álgico, de dessensibilizar ali aquela região, trabalhar bastante mobilidade, bastante alongamento para a gente começar fortalecimento. Um paciente que já chega sem dor, né, a gente vê a força, a questão de alongamento, tudo, mas aí a gente já pode começar um pouquinho mais pesado. Então, são coisas distintas. Às vezes, o mesmo exercício a gente varia na intensidade. Então, vamos pôr uma ponte, que é aquele exercício que a gente fica deitado e sobe o quadril para cima. A gente começa ali com ele de forma mais leve, só subindo o bumbum, descendo, subindo, descendo. O outro a gente às vezes coloca um disco de equilíbrio embaixo para dificultar, ou pede para levantar uma perna. Então a gente vai avaliando ali diariamente. Então é bem personalizado mesmo, né? Sim, Tem atendimento em grupo, é sempre individual? certo. Lá no estúdio nós trabalhamos com até 4 alunos por hora. Uhum. E aí eu tenho 4 aparelhos diferentes lá e cada dia um aluno fica num aparelho. E aí a gente vai fazendo o rodízio desse aluno. Alguns outros estúdios trabalham com até 6 pacientes por hora, que geralmente é o que o Crefito recomenda para o fisioterapeuta. E quando é educador físico, acho que, se eu não me engano, pode ser um pouquinho maior o número de alunos que ele atende por hora. Mas o recomendado é que a gente esteja ali, né, consiga visualizar todos esses alunos. Então,
Acho que entre 4 e 6 é um limite bom. Jéssica, você citou no começo que o Henrique perguntou a sua formação e na sequência, né, os aprimoramentos que você foi buscando, né? Sim, E até chegar à abertura do teu próprio estúdio, né? sim, E você mencionou também o teu filho. Conta aí os desafios dessa maternidade empreendedora. certo. Eu, eu terminei a faculdade, comecei a residência, e depois da residência, eu fiz ali na Uninove, e eu fiz o processo seletivo para ser supervisora de estágio. Então, eu fiquei lá 2 anos e meio como supervisora de estágio na área de saúde coletiva, que trabalha a parte de UBS, atenção primária da saúde. E foram anos incríveis, assim. Veio pandemia, né? Corte geral, tudo. E veio a questão do estúdio. Eu já pensava em fazer essa transição, mas eu gostava de ser preceptora. Então, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho, né? Então, o corte foi um empurrãozinho. Eu abri o estúdio em 2021, e em maio, e 15 dias depois eu engravidei. Então foi um surto, né? Eu falei, como assim? Não foi isso que eu tinha planejado. Não foi assim. E eu acho que tudo isso me ensinou muito sobre a questão do controle, né? Eu sempre fui uma pessoa que é assim, assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quando o Luca veio, eu entendi que não era bem por aí, né? Que as coisas iriam tomar o caminho, mas não às vezes como eu planejei ali rigidamente. Então eu abri o estúdio, engravidei depois de 15 dias, surtei e falei, tá, e agora? O que que tem que fazer? Vamos fazer. Continuei trabalhando, trabalhei até os 9 meses. E eu lembro que eu conversava assim com Deus, falava, Deus, já que aconteceu, o senhor vai me ajudar? Que eu não vou estar conseguindo sozinha. E eu não cheguei, eu falava assim, eu preciso de alguém para ficar aqui no estúdio o dia inteiro, né? E que tenha disponibilidade de horário. Como que eu vou conseguir isso? Eu não tenho uma cartela de clientes tão boa ainda, porque eu estava começando. Como que eu vou pagar essa pessoa? E só dúvidas, dúvidas. E aí, um dia foi uma moça lá fazer aula experimental. Eu vi ela no Instagram, ela mandou uma mensagem, eu vi que ela tinha um negocinho de físio lá na bio dela, estudante de físio. Aí ela foi, fez a aula, e eu falei, nossa, que pena que ainda você tá estudando, senão, né, você podia ficar aqui, que você mora pertinho, tô precisando de uma moça, tal, não sei o que. Ela falou, ah, mas tem uma amiga minha que se formou ano passado. Eu falei, beleza, manda o número dela aí. Aí a menina me mandou mensagem, isso era final do ano. Eu falei, ó, eu volto, sei lá, dia 7 de janeiro, e aí você vem aqui pra gente conversar. Ela falou. Aí eu perguntei pra ela, você tem disponibilidade de horário? Ela falou, tem. Eu falei, tá contratada. Foi justamente isso. E ela era recém-formada, a Dani. Então, eu falo que se hoje o estúdio tá de pé por conta da Dani. E eu acho que para ela também foi algo bom, de certa forma, porque eu tinha muita experiência dos anos da Uninove, né? Ali do estúdio, e ela tinha acabado de se formar. Então, foi uma troca, né? Então, durante acho que 15 dias, eu falei, Dani, você vem, você vai ver como eu atendo, e você vai pegando. E aí ela foi vendo, depois chegava um paciente e falava, quer atender? Aí ela atendia. Aí eu dava a dica no final, ó, melhora nisso, melhora naquilo. Ó, vai vir 2 agora, vai ficar mais difícil. Você quer atender? Quero. E assim a gente foi fazendo. E a Dani foi o que manteve o estúdio aí no tempo que eu tive afastada. E aí a minha água do estúdio, ela tem fertilizante. Então depois a Dani engravidou. Ela tem a Diana. Então é muito doido como as coisas acontecem, porque no momento, assim, era um grande ponto de interrogação. Eu não via a solução para isso. Falava, mas tem 15 dias, como? E, e eu acho que depois que você se torna mãe, você cria esse lance de falar que você cria uma garra, um negócio, realmente acontece de uma forma meio que despretensiosa, mas quando você vê, você tá fazendo, tá acontecendo, e você fala, cara, tá virando, tá rolando, e bora pra cima, é pra mim, é pra ele, e é muito doido. Foi mais ou menos essa a minha transição aí. Então, o estúdio tem a marca de uma gestação empreendedora, Sim, né? É tudo ao mesmo tempo e é muito difícil, porque quando a gente pensa na formação de físio, você não aprende a gerir, você não aprende a ser empreendedor. Então, de certa forma, isso é algo que eu ainda estou desenvolvendo todos os dias ali. E
também quando a gente nasce, a gente não aprende a ser mãe. Então eu tava aprendendo as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha dia que dava pra ser 20% em uma coisa, 20% na outra, e tava ótimo. Era o que dava pro momento, e aí a gente foi alinhando melhor as coisas. Hoje, então, o estúdio tem 3 e o Luca 2? Isso. O estúdio fez 3 em maio e o Luca tem 2 e 7 meses. Então tá bem ali os dois. Caminhando juntos, que Sim, bom. caminhando juntos. Você falou dos desafios, né? Porque na sua formação, como em outras tantas, não tem esse aprendizado de uma gestão, né? Sim. E muitos profissionais se tornam empreendedores, né? E vai aprendendo muitas vezes na prática, né? Qual que é o maior desafio, assim, que você enfrentou, além da gestação, né? Nessa... E que enfrenta ainda nessa administração da sua gestão do tempo, também sendo mãe, como você organiza aí esse cotidiano, horários de atendimento. Eu acho que, além dessa questão da maternidade, quando você começa a empreender, vem tudo de uma vez, assim, né? Então, às vezes, na faculdade eles não mostram um caminho ali pra gente precificar. Então, você não sabe precificar, você não sabe fazer pesquisa de campo, um monte de coisa, assim. Aí você começa a descobrir e fala, meu Deus, é muita coisa, eu preciso mais e mais e mais. E acho que, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, então isso me ajuda muito com a questão do Luca. Então, para eu estar aqui hoje, por exemplo, a minha rede de apoio, né, é estar com ele. Foi acionada. Sim. Então, eu acho que se a gente não tem uma rede de apoio, dificulta, né, muito esse caminho. E eu acho que também quando você começa ali, você faz tudo. Então, eu lembro que eu saía de um trabalho e ia lá pro estúdio para pintar, né? E tive uma rede de apoio, que foi o meu primo, que me ajudou a instalar ventilador, que ajudou a pintar, que ajudou isso. Então, eu fiz todas as paredes lá, pintei. Você tem que disponibilizar muito tempo. Então, no começo, você trabalha às vezes 16, 20 horas por dia e ninguém te conta isso no começo. Você não sabe falar não. Então, tenta. Não, vamos, não vamos, porque você precisa de maturidade para aquilo. Então, você vai aceitando. E com o tempo, você vai falando: não, acho que aqui já tá bom, acho que eu posso recusar isso aqui. Então, os desafios são diários de administração mesmo. De, olha, eu preciso limpar, eu preciso dar aula, eu preciso fazer evolução, eu preciso gerir o marketing, eu preciso, né? E aí, você ser multitarefa às vezes é difícil, mas também mostra o quanto as possibilidades são enormes. Então, às vezes, você vai crescendo ali e fala, putz, o marketing não é meu forte, então eu vou procurar alguém para fazer uma parceria, vou contratar alguém para fazer isso e vou me dedicar mais no que eu sou boa, que é no atendimento. E aí você vai conseguindo alinhar isso melhor na sua cabeça, assim. Mas são muitos os desafios. Eu que o diga também. E hoje você trabalha. Você falou que tinha a Dani, né? Que ela foi. Sim, Mas ela tá lá ainda? Você tem uma equipe hoje? Você tá sozinha lá? Como que é? tá. A Dani engravidou, aí ela saiu, depois entraram outras duas moças. Eu tentei ficar só no período da manhã, mas não rolou muito. Eu tinha um sócio, depois a gente sentou, conversou, alinhou as expectativas, e aí eu decidi comprar a parte dele. Então hoje eu toco o estúdio sozinha, porque aí o investimento da parte dele eu tô pagando, e, e eu preferi dessa forma por enquanto. Mas ano que vem é algo que eu pretendo expandir e contratar uma galerinha aí pra me ajudar. Porque 12 horas ali na pegada é puxado. E ainda mais agora que você também já vai fazer uma. Tem água aí, viu, Dani, se você quiser. Que você vai fazer essa nova pós, né? Então, realmente, como você falou, né? Vai ter que ir direcionando os objetivos, falar, não, não vou dar conta desse Sim, enredo sozinha. sim. A estética veio pra minha vida muito despretensiosa também, então foi muito aquilo, e se a gente fizer um curso de estética? Falei, tá, vou dar uma procurada. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar da vida acadêmica ali, então foi onde eu fui criada, de certa forma, quando a gente pensa na minha formação, porque eu fiquei quase 10 anos ali na Uninove, entre faculdade e mestrado. Então é o que eu sei fazer, de certa forma, né? E aí eu procurei alguns cursos, procurei algumas coisas, e eu não queria fazer
um curso básico ali e falar, cara, colocar o meu paciente em risco. Eu sempre prezei muito pela segurança das pessoas. E aí eu encontrei essa pós na Unifesp. E eu sempre sonhei em ser aluna federal, né? Falei, então vou tentar. E aí fui, fiz o processo seletivo e eu termino em abril do ano que vem. Então é algo que não sei como vou encaixar na rotina ainda os atendimentos, mas vai acontecer. A gente coloca o pé e o caminho vai abrindo. Vai abrindo. É até porque assim, você já trabalha com o corpo, né? Sim, E a estética também pode ser uma aliada para você diversificar também, né, o sim. seu portfólio. Eu acho que quando eu, quando eu pensava na estética no primeiro momento, eu acho que eu via algo muito isolado da saúde. Então, falta do conhecimento mesmo. Então, eu olhava e falava, estética, não é o que eu faço, né? E aí, quando eu comecei a estudar, a olhar, eu falei, cara, na realidade, isso é um complemento da saúde que eu atendo hoje. Então, uma mulher que chega ali com estrias pós-gestação, com gordura localizada, enfim, por uma mudança do corpo, ou de excesso de peso, ou de uma gravidez, isso atinge ela na sua saúde, porque, né, às vezes ela tem vergonha, então ela evita os convívios sociais, os eventos sociais para pôr um biquíni, é, relacionamentos. Então, tudo isso, quando a gente pensa, vai muito além da saúde. Quando a gente pensa, falei naquilo de prevenção, de promoção e tudo, a estética está caminhando junto. Então, fazer com que essa paciente tenha aumento de qualidade de vida, tanto pelo exercício físico, que é a parte do Pilates, mas também pela estética. E que tipo de atendimento com estética você pensa em fazer? Eu pretendo trabalhar com os injetáveis. Então, eu gostei muito ali do ozonioterapia, enzimas. A minha parte eu acho que vai ser mais as agulhinhas. Ainda mais se você que gosta de estudar, né, vai mergulhar a fundo aí, né? Sim, Mas falando assim da estética, quando você faz esse link com a saúde, é muito importante, porque, por exemplo, a gente assiste aí no noticiário algumas pessoas que infelizmente até perdem a vida sim, por procedimentos estéticos, por não ser atendido eh, por profissionais, né, competentes, qualificados, vamos sim, dizer assim, e também pela conduta que eles realizam nos tais procedimentos. Então, realmente você buscar começar por buscar não apenas um curso básico, não que não tenham cursos básicos sim, bons, não é isso, sim, mas assim, procurar por uma formação qualificada, eu acho que já diz muito, né, daquilo que é a tua essência, sim, né, de oferecer o melhor, mas dentro de um estudo sério. sim, sim. É fundamental. Quando eu cheguei esse final de semana teve pós-presencial. E quando a professora começou a falar eu pesquiso, eu tenho uma linha de pesquisa sobre ozônio, eu pesquiso isso, pesquiso aquilo. Os meus olhos brilham, assim, eu falo, caraca, ela respira isso, ela sabe o que ela tá falando, isso realmente dá certo, isso não dá certo. Então isso traz segurança para a aplicabilidade do dia a dia, porque você busca lá o conhecimento, mas quando eu venho aqui para Osasco na Analice, sou só eu e o meu conhecimento. Então, eu preciso ter certeza daquilo que eu tô fazendo, eu tô lidando com vidas. Então, por mais que, por exemplo, quando a gente pensa até no próprio Pilates, é, quando você perguntou da questão dos exercícios e tudo, tem exercício aéreo que a gente fala, né? Que são exercícios que, não sei se vocês já viram, que os pacientes ficam meio que pendurados em alguns Ah, naquele aparelhos. aparelho que é maior, né? É, Inclusive, acho que maior do que essa mesa, se eu não me acho que engano, ou é na quase um mesma pouco proporção, menor. né? E não são todos os pacientes que fazem isso, né? O paciente às vezes demora um ano para conseguir fazer esse exercício, porque tem que avaliar a força, tem que ver se ele está disposto. Eu preciso incentivá-lo, porque às vezes ele tem medo e fala, não, eu não consigo. E eu, como físio, eu tenho que ter certeza que ele consegue, que ele vai conseguir, porque senão eu já posso causar ali uma queda, machucá-lo, ou medo de continuar a fazer o Pilates. Então, eu preciso ter certeza naquilo que eu faço e vem pelo conhecimento. E você pode citar algum paciente ou os pacientes, né? A evolução de como eles chegaram e como eles estão hoje. Dá algum exemplo prático? Tá. É, eu acho que no Pilates ali no estúdio, eu gosto muito da história do seu Márcio. O seu Márcio, ele tem sua média ali de uns 65, mais ou menos. E ele veio meio que obrigado pelo filho. O filho dele mora na França. Eu atendi ele no ano retrasado, se eu não me engano.
Fiz o tratamento dele de joelho, enfim, ele voltou pra França e esse ano ele veio de novo. Falou, eu quero fazer Pilates e quero que os meus pais façam também. Falei, não, beleza, vamos lá. Aí o seu Márcio veio, né, todo emburrado, não queria saber daquilo, isso não é pra mim. E essa semana a esposa dele tava contando, né, que o filho dele ligou lá da França e falou, ô mãe, o pai tá animado assim mesmo pro Pilates? Ele tá contando várias coisas. Ela falou, não, tá animado. Agora, quando é 4 horas, ele entra dentro do carro e fica, vamos, mulher, tá na hora do Pilates. Então, essa transformação é muito bonito de ver. E aí ele chega alegre, faz os exercícios, já faz piada. E quando eu penso na parte funcional, assim, dele, era um paciente que tinha muita dificuldade de coordenação motora, de equilíbrio, força, assim, tava num déficit altíssimo. E hoje eu olho e falo, cara, ele tá fazendo bonitinho, assim, sabe? Dá um orgulhinho, assim. Então, a coordenação melhorou muito, o equilíbrio, a força. E aí eu pergunto, falo, e aí, você sente no dia a dia? Não, tô ficando forte agora. E aí ele até brincou nas Olimpíadas, falou assim, eu vou comprar um aparelho desse aqui pôr na minha casa, porque ano que vem, nas próximas Olimpíadas eu quero participar. Então, você vê essa mudança no comportamento de vida, não é só a questão, né, da dor, Física, né? na parte física. E eu acho que uma outra história que eu gosto muito de contar, que eu até te contei lá no estúdio, essa foi uma paciente que eu atendi na Uninove. Ela era uma paciente de dor crônica e já tinha passado por várias coisas. Já tinha feito acupuntura, já tinha feito um montão de coisa. E aí chegou lá para avaliação e falou assim: eu contei qual era o nosso objetivo, então o nosso objetivo era trabalhar as PICs, que a gente fala, que são as práticas integrativas e complementares em saúde. Então é quando, por exemplo, são tratamentos que não são invasivos, mas que têm um objetivo, né, real ali de ajudar naquela condição. E a nossa escolha foi a dança-terapia, e a gente ia somar com um protocolo de exercícios físicos. Aí eu contei para ela o que a gente pretendia fazer, expliquei como seria, e ela falou assim, mas vai funcionar? Tipo, ela já tinha me perguntado tanto, que eu falei assim, testa! Tipo, eu já tava cansada né? Eu falei, mas testa. E aí a gente realizou o protocolo, tudo. Quando foi na avaliação final, a gente aplicava os questionários, eu perguntei, falei, e como que tá a dor? Aí ela falou assim pra mim, olha, a dor do corpo melhorou, mas a dor da minha alma vocês curaram. Eu Uau. chorei, assim, não consegui segurar. Então, muitas vezes não é só o exercício físico. Eu falo que acho que o diferencial do meu atendimento é o acolhimento, é a escuta qualificada. Então, de certa forma, você precisa entregar isso para o seu paciente. Às vezes eles vão para conversar, para trocar vínculo entre eles mesmo. Então, às vezes um pega a conta do outro, vai para o baile e vai fazer caminhada. E eu estimulo, fulano, fala com o ciclano, não sei o quê. Porque vai muito além do movimento, né? O movimento ali, às vezes, é o comecinho, mas o negócio vai muito a fundo. Tem vários princípios, eu acho, do Pilates, né? Tava vendo. Um é fluidez, né? Isso. Isso é uma palavra que sempre é abstrata pra mim, assim. É que quando a gente pensa no movimento, é um movimento fluido. Então, vamos supor, se eu levantar o meu braço assim, eu tô meio que travando ele, né? Então, quando a gente pensa na fluidez, a gente tá fazendo um movimento fluido mesmo, de Uhum. livre, né? E geralmente a gente trabalha isso junto com a coordenação, concentração. Então, tudo de uma forma muito sinérgica. Então, às vezes a gente pede para levantar uma perna e levantar o braço contrário. Então, fazer isso de modo fluido e sinérgico. Agora tá claro pra mim o que é fluidez. Ah, é uma palavra que me lembra muito o rio, não sei por quê, porque o Sim, rio sempre é está fluindo, né? fluido. E ele flui naturalmente. Sim, E eu acredito que, assim, nessa vida corrida, né? A gente mora aqui numa região metropolitana, embora também não seja só nessas regiões, né? Que o estresse predomina, infelizmente. Mas a gente vive muito engessado, então eu acho que
nós nem notamos. Acho que quando a gente chega numa condição de pilates ou de buscar isso, ou até eu mesmo atacada aqui com a minha lombar, é que a gente vê o quanto a gente vai enrijecendo o corpo, né? Eu acho que a Sim, fluidez tem muito a ver com isso, porque a gente não se alonga no dia a dia. Agora eu tô criando o hábito de, pelo menos, acordar e tentar me alongar. Mas no começo é tão difícil, você fala, gente, como eu estou dura. sim, E quando você citou, né, o exemplo do seu Márcio, e observa na prática, né, a cada aula que ele vai, como ele foi melhorando, eu fiquei assim, eu sou imagética, então eu já criei a imagem do seu Márcio, do filho dele, da esposa dele. sim, Então, eu fiquei imaginando, né, o quanto que você vai avançando com a idade, você vai perdendo a coordenação motora. E mesmo que ele já tenha uma idade avançada, ainda pode melhorar, né? sim, Porque eu já ouvi muito, mas eu já tenho tal idade, não dá para fazer mais nada. Gente, ainda dá. com certeza. E essa semana mesmo a gente estava fazendo um exercício de flexão de tronco para levar as mãos assim em direção ao pé, levando uma Eu não barrinha. consigo. E aí ele chegou lá no pé, aí ele me chama de garota. E Ai, que ele, inveja do seu olha, Márcio. garota! Tipo, todo orgulhoso. Aí a esposa dele, quem te viu, quem te vê, hein? Então, é muito gratificante, assim, você perceber que você é um agente transformador na vida das pessoas. Através do movimento, através da escuta, do acolhimento. E eu até brinco que eu falo assim, eu não vou ficar amiga de mais nenhum paciente. Eu não vou, não vou. Não adianta. Quando eu vejo, eu já tô tomando um café na casa de um, conversando da vida do outro. E isso é muito forte. Eu acho que, de certa forma, eu consigo fazer com que os pacientes também fiquem assim. Então, às vezes, eu brinco que tem os pacientes que conhecem todos os outros. Então, às vezes, já chego e falo, e fulano, tá bem? E ciclano, tá bem? Então, é algo que é natural, mas que é gratificante, muito mesmo, assim. E isso, desde a Uninove, assim, eu tenho algumas pacientes no Facebook, no celular, e elas mandam mensagem. E, e é muito bom você saber que tem pessoas intercedendo por você também e saber que você foi uma agente transformadora na vida dessa pessoa. Você, voltando aí para a Uninove, né, que você citou, supervisora de estágio, então você também educava, né? Você Sim, sente falta muito. Eu gostava muito, assim. Eu trabalhava com as turmas de sétimo e oitavo semestre. Então lá você fica os 3 anos na parte teórica e no último ano você vai para a prática. E eu geralmente recebia 8 alunos por turma e esse aluno ele ficava comigo durante um mês. Então eu conhecia muita gente desse um ano. E às vezes eu dobrava, então eu ficava com um aluno 8 de manhã e 8 à tarde. E era muito gratificante você ver o aluno também chegar cheio de dúvida, cheio de medo. E você fala, não, cara, senta aqui, o que é que você não sabe fazer? Vamos fazer junto. Então eu brincava que eu adorava pegar aluno de sétimo semestre, que eles chegavam cheio de medo. O oitavo já tá mais ligeiro, né? Agora o sétimo chegava e falava, meu Deus, essa mulher vai acabar comigo, né? E aí eu sentava eles assim numa roda e falava, vocês sabem fazer evolução? Não. Então senta aí, vou ditar para vocês entenderem como é. Aí eu ditava. Sabe fazer um teste de força? Não. Então senta aí que eu vou ensinar como é. E a minha área, como é saúde coletiva, é muito ligado ali nas políticas públicas de saúde, nas leis. Então, geralmente toda a residência que você vai fazer, concurso, cai esse conteúdo. E eu não podia fazer nada que fosse teórico, então eu não podia aplicar atividade, prova, nada. A minha parte era prática. E eu falava, como que eu vou discutir isso com eles? Aí sentava em roda, fazia dinâmicas, e cada um pegava uma ficha e tinha uma questão para responder, né, em bate-papo, que a gente podia fazer roda de conversa. E depois eles mandavam fazer as residências, provas, falavam, ai, pro, eu passei, obrigado, aprendi isso com você. É, ou às vezes, até hoje, às vezes eles mandam mensagem, tô atendendo tal paciente, como que eu faço nessa conduta? Me ajuda. Então, é entender que não são pessoas que vão competir comigo. São pessoas que vão agregar, assim como eu mando mensagem às vezes para um professor ou até para colegas assim da área e falo, cara, eu tô com esse paciente aqui, me ajuda, vamos discutir esse caso. Então era muito gratificante, eu sinto saudades. Quando você fala de políticas públicas, né, assim, para saúde básica, normalmente, quando já fui paciente de UBS,
aqui da Analice mesmo, Sacatauskas, Maria os meus Goretti. 2 primeiros pré-natais foram ali. Eu sei que há avanços, né, mas ainda há muitos desafios, como em outras áreas. Quando você precisa de um especialista, normalmente na UBS, ainda acho que hoje continua assim, tem o clínico, tem o ginecologista, tem dentista aqui também, mas assim, quando você precisa de uma especialidade, como ortopedista, Uhum, normalmente você vai por encaminhamento, né? sim. Você, nessa sua área de formação, nessa prática, não sei se você chegou a atuar também nas UBSs ou nesses centros como policlínicas. Como você vê esses avanços e o que ainda falta muito para ter essa oportunidade para a população mais carente de ter esse tipo de atendimento? Certo. Quando a gente pensa na pirâmide de saúde, tem a atenção primária, que a gente pensa ali nas UBSs, a secundária, que vem as especialidades, e a terciária, que são ali a parte hospitalar. Dentro dessa pirâmide, existe um trabalho de referência e contra-referência já. Então, esse paciente ele não pode ficar solto, a gente costuma dizer, e é algo que ainda é difícil de acontecer. Então, se eu referenciei esse cara da UBS para o secundário tem que me devolver ele, porque ele faz parte do meu território. Então, eu preciso saber o que aconteceu lá no ortopedista, como que foi essa dinâmica, se ele vai voltar, se não vai. Isso é algo que acontece, mas que ainda é trabalhoso, ainda é dificultoso. Então, acho que esse trabalho de referência contra referência ainda precisa melhorar muito. Mas ali pensando, a minha função era só na UBS, então eu não cheguei aí para as especialidades porque a minha residência era focada em atenção primária. Quando a gente pensa no modelo antigo tradicional de UBS, era justamente isso: o clínico, o médico, o dentista e pronto. O cara vai até lá, faz o que precisa ser feito e volta para o território. Quando a gente pensa na estratégia de saúde da família, já é um modelo novo de saúde. Então, geralmente, essa galera da UBS vai para a rua, vai conhecer o território. Então, é aquele agente de saúde que passa nas casas, que questiona sobre quantas pessoas tem, o saneamento básico, a luz, enfim. Ele realmente vai para conhecer o território. E aí ele aproxima essa família da UBS. E além, depois disso, eu não sei como está hoje em dia, se ainda existe algo, o NASF. O NASF é como se fossem as especialidades. Então entra o físio, o psicólogo, o nutri, para trabalhar tudo ali na atenção básica. Porque a gente via a dificuldade de referenciar, né, de passar para os outros níveis, mas às vezes são coisas que você consegue resolver ali com uma orientação de saúde. Você não precisa mandar ele, né, para o ortopedista. Então, ali o próprio físio ali da unidade, por exemplo, consegue orientar, fazer um trabalho de prevenção e solucionar aquilo. Então, eu percebo que a atenção básica, o trabalho dela é muito forte mesmo. Só que ainda existe um paradigma quanto não serve para nada. Tipo, é só o postinho, vai lá e passa na consulta e vem embora. Muito pelo contrário. É um trabalho que a gente faz o acompanhamento de pré-natal, faz grupo de tabagismo, grupo de gestante, grupo de dor crônica. E são nesses grupos que a gente consegue o vínculo com eles. Então, muitas vezes tem. E a continuidade, acredito, do Sim, tratamento também, né? tem paciente que vai na UBS todos os dias. Porque para ele é um momento de distração também. Ele cria vínculo ali, ele tem confiança. E às vezes, nesse vínculo, a UBS ela trabalha muito com os outros serviços de saúde ou assistenciais. Então, né, quando a gente pensa ali na assistente social, no CAPS, enfim, com as igrejas. Então, a UBS conhece o território todo, geralmente, e vai indicando. Então, lá na Vergueiro, eu não tinha espaço para fazer grupos. Eu fazia num centro de crianças. A gente fez parceria, conseguiu a quadra e fazia atividade lá. Então, você tem que conhecer o seu território para ver os determinantes ali de saúde. É mais ou menos isso. É interessante, porque na minha cabeça, você vê, eu lembrei mais dessa coisa padrão, tradicional. Eu nem desconhecia totalmente que tem esse trabalho, né, de agente, de mapear e conhecer o território, Sim. né? É bem interessante. Osasco ainda precisa expandir um pouco mais a parte Eu não sei se de existe isso atenção aqui. primária. São Paulo já tem uma expansão boa, assim.
alguns lugares do interior, mas Osasco ainda precisa trabalhar um pouco mais. É porque, por exemplo, minha irmã mesmo recentemente passou no clínico, fez aqueles exames básicos e tal, aí pega o encaminhamento e fica aguardando o chamado da policlínica, né? Sim, E outras patologias e disfunções que seriam da área ortopédicas também você fica tempos esperando, né? Às vezes, se existisse esse agente com o teu conhecimento ou com outro, poderia resolver ali mesmo, sem ele também ter que se deslocar do seu bairro para ir para outro local, que às vezes é sim, longe, às vezes a pessoa não tem dinheiro para ir, enfim, né? Tem muitas exatamente. variáveis. Sim, Tem uma visão também mais geral das pessoas de que Pilates é mais pra pessoal mais velho mesmo, né? Só que você comentou no começo da nossa conversa que tem parte do público que eh, já é um reflexo de como a gente vive hoje em dia, né? Muito sentado o tempo todo na frente do computador ou usando bastante celular. É até uma área inteligente de se apostar, tendo em vista que as crianças também já estão sim, prontinhas para ir para esses problemas todos, sim, né? Meu filho, por exemplo, ele carrega uma mochila que é mais pesada do que eu. pra Eu você até ver. falo pra ele que ele podia me carregar nas costas com a mochila que ele leva pra escola. É isso A, mesmo. A a Isa Isa também, também. né? Minha sobrinha, filha dela. Então as crianças estão levando cada vez mais Isso. mochilas super pesadas. E meu filho, às vezes, quando tá em casa, eu olho, ele tá meio que assim no celular, né? Aí eu falo pra ele, não, pelo amor de Deus, você vai ficar com o pescoço voltado pro chão daqui a pouco. Sim. Aí vai ficar assim, né? Enterrado. E tem algum tipo de orientação para crianças e adolescentes, ou pais, no caso, para eles orientarem melhor os filhos a não terem esses problemas no futuro, ficar atento com algum tipo de coisa, que nem a forma como eles estão vendo o celular, por exemplo, às vezes com o pescoço muito curvado, coisa do tipo. Tem algum tipo de orientação mais nesse sentido? Tá. É, quando a gente pensa nos adolescentes, a gente pensa na rebeldia já, né? Então eles Aham. acreditam que não vai acontecer. Eu acho que o primeiro passo é tentar estreitar os laços, né? Pra tentar ter um diálogo ali e falar: olha, cara, vai acontecer, confia em mim. É, talvez mostrar alguns exemplos mais práticos de: olha, é mais ou menos isso. Mas tentar mostrar também. Então, ó, a mãe usa o celular olhando aqui, né? A mochila da mãe a gente usa dos dois lados. É, faz o. Tem algumas mochilas que tem até aqui um ajuste para ficar junto ao corpo. Então, eu acho que quando a gente pensa no adolescente, é muito ali do exemplo. Então, por exemplo, o meu afilhado ele tem 5 anos hoje. E o meu padrinho, que é um ciclo, eu sou madrinho de um, que é padrinho do outro, então é tudo bem assim. E o meu padrinho e a minha madrinha são. Hoje eles gostam muito dessa parte de atividade física, de alimentação. Então ela às vezes coloca o colchonete na sala e vai fazer alguns exercícios e ele deita do lado e quer fazer junto. Então, às vezes, a forma como a gente entrega isso para os adolescentes é a forma que eles vão receber. Então, se eu também fico, né, toda largada e olhando o celular assim, ele também fala: mas você também faz, por que que eu Aham. tenho que mudar? Então, mostrar, ó, usa mais aqui, quando tentar montar se tem muitos jovens que jogam no computador e tudo, então, ó, vamos colocar algo no pé, o monitor mais em direção Muito aos tempo no olhos, videogame, né? é, Também. e tentar proporcionar de alguma forma algo que vá diminuir esses impactos, mas é algo que a gente sabe que tem uma resistência grande para fazer. E eu acredito que assim, tá começando desde criança já, né? Porque cada vez mais as crianças bem novinhas já estão ali com o celular na mão. Então isso vai gerar uma demanda. Sim, E eu acredito que a área de educação tem que estar atenta a isso, até porque para trazer essa informação de forma prática, para que eles possam assimilar no começo, assim. Porque se você vai ensinando na base ali, pensando na pirâmide, ele pode chegar na adolescência já de forma diferente. Ou sim, também não ter uma torção aqui, né? Daqui a pouco vai dar nó aqui no sim, pescoço de fazer assim, porque o impacto vem, né? Você que sim. trabalha com o corpo, você sabe. Não adianta, a conta chega. Eu acho que nem ser os extremos assim, né? Então, o meu filho, por exemplo, ele assiste TV. Às vezes ele até pega o celular e fica um pouquinho ali, que seja 10, 15 minutos, mas não é algo que eu gosto de deixar ali com ele 1, 2 horas seguidas. Então, às vezes, quando eu olho e falo, esse menino tá muito na TV, vamos lá fora, vamos no parquinho, vamos, sei lá, jogar bola.
Então, você tem que participar também da vida dessa criança, né? E às vezes a gente sabe que a nossa rotina é muito pesada, que massacra demais. Então, nem sempre vai dar para deixar ali aquela criança pequena sem telas, ficar proporcionando o tempo inteiro atividade interativa para ele. Às vezes não dá. É, mas dentro do que é possível, então agora eu vou tirar ele aqui um pouquinho, vamos lá jogar uma bola? Vamos fazer uma atividade junto aqui? Vamos, sei lá, lavar a louça aqui junto com a mãe? Então, inclui ele nessa atividade, porque eu acho que geralmente quando a gente fica no celular ou na TV, são momentos mais solitários, que a gente se fecha ali e fica ali muito só a gente e o conteúdo. Então, quando a gente tem uma participação, né, de outras vivências, a gente meio que larga. Então, às vezes, né, eu, eu pelo menos sou muito assim, se eu tô em conversa, assim, numa roda de amigos, o celular fica lá, mas se eu tô sozinha, às vezes eu fico, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, às vezes as vivências também vai tirando um pouco essa criança ali das telas. E é um desafio constante, né? Sim. Não tem jeito. Quando você fala assim da rotina, por exemplo, Pilates não é algo que é acessível para muitas pessoas ainda, né? Sim. Porque eu já até ouvi isso, uma frase. Falar, olha, Pilates é muito bom. Ah, não, mas eu não posso, é muito caro. A gente sabe, né, que a desigualdade social é muito grande aqui, né, Sim. no nosso país. Então, infelizmente, algumas técnicas que poderiam melhorar ainda são muito restritas por conta do dinheiro mesmo, né? Sim. E no seu trabalho, além do estúdio, você faz algo assim na parte do voluntariado, dentro da tua atuação? Certo. Eu trabalho no Lar Buçocaba, aqui em Osasco também, que ali é uma instituição de longa permanência. Lá eu faço algum voluntariado. E eu tenho um outro voluntariado que chama Chuva de Sorrisos, que trabalha com crianças excepcionais, assim, que chama ali Casa Maria Maia. E também a gente faz algumas entregas de distribuição de café na rua, enfim. É um trabalho bem bonito, mas ele não é tão focado na parte de físio de modo geral. Mas é algo que eu pretendo desenvolver para o ano que vem aqui na nossa região, Ai, que bom. porque quando eu falei de ser o agente transformador, eu percebo isso, que através de mim, a minha mãe conheceu. Hoje eu tenho amigas da minha mãe que são domésticas que conseguem fazer o Pilates. Mas a gente sabe que o custo-benefício não é nossa, né, muito em conta. Por mais que eu perceba que, por exemplo, num primeiro momento, o paciente ele vai olhar o preço. E a gente sabe que não é barato. Mas quando ele começa a frequentar, ele percebe o valor. Então ele fala, nossa, essa pessoa aqui me atende só com mais 3 pessoas, ela tá me olhando o tempo inteiro. Eu gastava R$ 100 de medicamento por mês, eu já não gasto mais porque eu não tenho mais dor. Então as coisas vão transformando, mas a gente sabe, né, toda essa questão social, sim. Jéssica, o papo é tão bom que o tempo já está Passou muito rápido. finalizando, né? Vamos terminar com cada um vai dar uma dica de livros e depois eu vou te convidar a dar o serviço, né? Onde fica o Reabilita Já, como as pessoas te encontram, tudo bem? Tudo Qual que é a bem, sua dica de livro que você trouxe? certo. Eu trouxe a dica do livro O Futuro da Humanidade, do Augusto Cury. Eu acho que toda essa parte que a gente falou de sensibilização, de conhecer, de acolhimento, de escuta qualificada, o livro traz muito isso. Então, ele é um estudante de medicina e os professores ali, na aula de anatomia, usam o corpo, né, daquela pessoa como um indigente. Então, tipo, não interessa quem tá aqui. E ele fica meio que indignado com isso e ele começa a ir atrás de quem era aquele corpo. E aí ele conhece o poeta, que é um morador de rua, e os dois começam a trocar ali informações, tem toda uma desenvoltura em cima dos dois personagens. E, o livro traz, né, que atrás de cada pessoa existe sim uma história, independente, né, de onde ele esteja. Então, esse acho que é a minha indicação, que atrás de todos os meus pacientes e de todos nós existe uma história que merece ser escutada e conhecida. Olha, e a sua, Henrique? Bom, você só me contou disso alguns minutos atrás, né? Então eu vou aproveitar o livro que já está aqui, né? Que é Olhares sobre os X-Men, que eu participei. E eu vou deixar o link na descrição. E se tiver nerds assistindo a gente aí e interessados por
X-Men, confiram no link mais detalhes sobre. Inclusive, ele tem um podcast também junto com amigos, né? Sobre o X-Men, é Expert em X-Men, junto com o Guilherme e outros, né? Fica a dica também. A minha dica é da Nobel de Literatura. Eu conheci esse livro através de um projeto chamado Leia Mulheres. Nem sei se eu vou falar o nome dela certo, que é a Han Kang, eu acho que é isso, é uma coreana que a primeira, inclusive, da região que ganhou o Prêmio Nobel. E eu fiquei muito feliz com a notícia, inclusive falei com a Pilar, que atualmente mora em Goiânia. Esse é um livro muito denso, é um livro que é arrebatador. Você tem estômago para ler, mas leiam porque ele fala também de saúde mental. Legal. Ela simplesmente deixa de comer carne e por conta disso vem todo um contexto familiar. É muito incrível, é incrível. E eu fiquei muito feliz dela ser o Nobel da Que Literatura. legal. E agora eu termino com a Jéssica, agradecendo já a todos que irão assistir. Eu tive o prazer de brevemente conhecer, espero retornar e vou assumir o compromisso aqui de retornar Ó. para fazer o Pilates e levar minha Em mãe público, hein? também. E essa é mais uma edição do podcast para conhecer personagens entrelaçados na Avenida Analice Sakatauskas. E é um prazer enorme estar aqui de novo. E agradeço muito, Jéssica, sua presença, do Henrique, da Larissa, que está nos bastidores, e toda a equipe aqui da agência. Finalizamos com Jéssica, então. Muito, muito obrigado pelo convite, pela troca de experiências. E vão lá visitar o estúdio. Estou de portas abertas para vocês. Qual o número? 641, sala 5. Isso, exatamente. E, procurem, reabilita já, mostra aí seu Deixa eu cartão. abrir. Inclusive, não tem o endereço no cartão. Não, mas o Instagram é Reabilita Já Pilates. Isso. Vamos lá. Muito obrigada. Até o próximo episódio. Ai, obrigada, Jéssica. Obrigada. Adorei. Nossa, que Posso- unha